Olá a todos, eu me chamo Bruno, faço dupla com o André. Hoje o nosso objetivo é apresentar a estrutura de dados avançada Count Minus Cache. Ah, Dentro dessa apresentação a gente vai trabalhar em 3 pontos, tá? Onde vai ser a introdução à estrutura e o seu funcionamento, exemplos de utilização e a análise de complexidade. Por fim, a gente demonstra ali a referência utilizada, como é que a gente conseguiu ter um embasamento dos dados. Então vamos lá na introdução. A estrutura de dados Count Mais Cache, ela foi desenvolvida pelo Graham Cormode e o Muthu Krishnan. O Count Mais Cache, ele é uma estrutura de dados probabilística usada para fazer contagem de elementos. Esse algoritmo, ele é mais utilizado para contagens aproximadas, ou seja, quando a gente não tem a necessidade de ter resultados muito precisos, principalmente numa grande escala de quantidade de dados. Essa estrutura, ela é uma técnica simples para sintetizar grande quantidade de frequência de dados. Com ela, o problema fica mais fácil de resolver. Ele pode ser implementado também com os próprios hashcodes, usando várias funções para mapear a frequência com que os elementos aparecem em uma matriz. A estrutura de um count mais cache, ela é uma tabela, tá? Semelhante a de um hash table. Porém, no entanto, enquanto as tabelas de hash usam uma única função, o Count Mais Cache ele utiliza várias funções de hash, uma para cada coluna, onde cada célula é inicializada com um valor inicial de zero, e quando ocorre um evento, o index do evento ele é colocado em hash em todas as colunas, como até a gente exemplifica aqui nesse gráfico à direita, tá? Aqui estão os IDs onde que são incrementados cada valor. Pode ver que todas as colunas iniciam com valor zero em cada célula. Aí quando ele encontra o valor de referência, ele adiciona, ele incrementa. Ah, Aí cada função produz um valor de linha e o contador é incrementado a cada combinação de linha com coluna resultante. Aí foi como eu especifiquei agora há pouco. Aí aqui abaixo a gente tem a função de como é que funciona na teórica o Count Minus Cache. Então, para exemplificar o que foi explicado ali pelo Bruno, vamos considerar essa matriz aí ao lado. É uma matriz 2E que contém 4 linhas e 16 colunas. Cada linha corresponde a uma hash function e cada coluna corresponde ao index. E essa matriz ela contém valores iniciais zero, ok? Cada célula vai receber um valor correspondente ao elemento, né, a ser adicionado no count min sketch. Então, para adicionar elementos, a gente passa o elemento conforme ali nessa função aí em verde, passa o elemento dentro do hash function, ele vai receber um valor index, onde o elemento vai ser incrementado um valor 1. Então, por exemplo, ali, volta ali, o valor 192.170.01 foi passado na hash function 1 e ela entrou corresponde ao index da hash function 1. Agora, na hash function 2, passando o mesmo valor, ela vai corresponder ao index 6. Para a função 3, vai corresponder ao index 3 e ao hash function 4 vai corresponder ao index 1. Então, se a gente for adicionar um outro elemento, por exemplo, esse valor 75.245.10.1, a gente faz o mesmo processo. Passa em cada hash function e esse aí, por exemplo, vai corresponder aos index 2, 4 e 6. Mas se for notar, ele foi incrementado, ao adicionar passar esses valores nas hash functions, houve a incrementação. Porém, se for observar ali no hash function 1, houve uma incrementação no mesmo index 1, ou seja, ficou com o valor 2. Por que isso ocorreu? Ocorreu uma colisão de hashes nesse valor, entre o valor 75.245.10-1 e o anterior 192.170.01. Então, após a gente passar os valores para o algoritmo, para a gente poder verificar quantas vezes um elemento foi adicionado, a gente faz praticamente o mesmo processo. A gente pega o valor que foi consultado e vamos verificar, então, o índice em que ele seria armazenado. Por exemplo, a gente passa ali o valor 192.170.01 e para consultar, a gente verifica que esse valor corresponde ao índice 1631. E sabendo os índices que esse elemento pertence em cada função hash, agora a gente consegue verificar a quantidade de incrementos que cada índice desse elemento teve.
Então, ali, se a gente observar a matriz, a gente vê que na hash function 1, o index 1 foi incrementado 3 vezes, na hash function 2, o index 6 foi incrementado 2 vezes, na hash function 3, o index 3 foi incrementado mais 2 vezes, e na 4, o index 1 foi incrementado 2 vezes. Então, a partir dessa informação, para a gente saber quantas vezes esse elemento foi passado para o sistema, é só a gente verificar qual o menor valor de index que foi passado entre todas essas 4 hash functions juntas. Ou seja, entre o número 3, 2, 2 e 2, que é o valor que é incrementado dessas hash functions aí correspondente a esse elemento, o menor valor é o 2. Ou seja, a partir disso a gente consegue verificar que o valor 192, 17001 foi passado no sistema 2 vezes. Por quê? Porque é o menor valor que foi incrementado dos índices das hash functions que ele pertence. Se a gente observar ali a matriz, a gente pode ver um dos problemas desse algoritmo, né? Que é o caso se um ou mais elementos, né, tiverem o mesmo valor hash ali no index ali, como pode ver ali o valor 3. Nesse caso, caso um elemento seja inserido, todos os outros elementos com valores hashes iguais acabam sendo incrementados, ou seja, o valor dos outros elementos ele é aumentado por causa da colisão de hashes que são iguais, né? Prejudicando assim o objetivo do algoritmo, que é a contagem, né? Que foi o que aconteceu ali no hash function 1. Basta a gente olhar ali que o index 1 desse hash possui o valor 3, mesmo com que o valor, né, 192.170.1 tenha sido incrementado apenas 2 vezes. Isso porque o outro valor passado anteriormente, coincidentemente, nesse hash function 1, possuía o mesmo index, né? E ocorreu, então, a colisão dos hashes e houve a outra incrementação, certo? E é por causa dessas possíveis colisões que, quanto mais funções hash, né, quanto mais linhas tivéssemos ali na nossa matriz, quanto mais linhas, né, o algoritmo tiver, mais preciso vai ser o nosso resultado, né? Porque assim, menor vai ser a chance de um determinado elemento ter os mesmos hashes, né, de um outro elemento. Ou seja, quanto menos funções hash a gente tem, maior a probabilidade de haver colisões e menos preciso é o nosso resultado aí durante a contagem. Por isso que o Count-Min Sketch é um algoritmo probabilístico, né? Então, esse aqui a gente vai rodar agora um código do Count-Min Sketch em Java, onde a gente passou apenas 10 valores em 3 hash functions, ok? Vamos passar os valores de 0 a 10, o valor 7 foi passado apenas uma vez. Esqueci de falar, mas o número 5 foi incrementado 11 vezes, ok? Vamos fazer agora a consulta do número 5. Foi passado 11 vezes. Por que não deu problema nesse Count-Min Sketch? Apesar de ter poucas hash functions, temos apenas 3, foram passados valores pouco numerosos, ou seja, a quantidade de dados passada foi muito pequena e não houve problema, né, de colisões nesse algoritmo. Agora vamos verificar o que acontece quando a gente passa mais de 200 valores. Com uma quantidade de entradas de dados de 200 valores, quando a gente tem apenas 3 hash functions, é inevitável com que a gente tenha colisões, ok? O 5 vai ser passado 10 vezes novamente, na verdade, 11 vezes, corrigindo. Porém, agora vamos ter uma entrada de dados de 0 a 200, ok? O que vai acontecer? Vai haver colisões devido à quantidade limitada de hash functions que a gente tem disponível, né? A gente tem uma quantidade limitada de index e pela grande quantidade de dados que a gente está inserindo no programa, vai haver colisões, como podemos ver agora. A entrada de dados vai se dar para vezes esse laço, de 0 a 200, e aqui a quantidade de símbolos que vão ser inseridas. 10 vezes, ok? Vamos botar o número 50, quantas vezes ele vai aparecer. Apareceu um total de 18 vezes devido às colisões que houveram. Ou seja, o número 50 acabou tendo o mesmo hash, o mesmo index no hash function 1, hash function 2, hash function 3, que outros 18 números foram inseridos dentro desse intervalo de 200 números que a gente colocou aqui. Ok? Se a gente for analisar agora o número 5,
quantas vezes ele foi incrementado devido às colisões, um total de 28 vezes. Para finalizar, eu vou passar alguns exemplos de utilização do Count Minus Cache, onde a gente separou que basicamente são dois pontos a abordar. O primeiro seria uma consulta de banco de dados, tá? Tipo, onde que a gente vê que a rapidez do que uma consulta no banco ela é realizada, ela depende muito da sua estratégia de execução, né? Então, usar a estrutura de dados Count mais Cache, ela é muito mais viável porque as tabelas SQL podem ser muito grandes, elas podem possuir muitos registros. E, além disso, o resultado aproximado gerado é bom o suficiente para se fazer um bom planejamento. Também a gente consegue pegar ali, encontrar elementos mais acessados. Nesse tópico a gente exemplifica, por exemplo, num site, assim, a gente tem uma grande quantidade de visitas e a gente quer verificar quais as páginas são as mais populares e as que têm a maior frequência de visitantes. Também a gente pode separar um mapa de calor de uma landing page, que é a gente tem um site ali, uma página simples, onde a gente tem ah, tem uma oferta, alguma promoção, alguma publicação, e a gente tem um botãozinho ali de clique aqui. Através daquilo ali a gente consegue registrar a quantidade de visitas ou a quantidade de interações que essa página teve. Então aí a gente consegue mapear através do CountMine. Nesse vídeo aí a gente usou essas duas referências. E obrigado a todos. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Forte abraço, obrigado a todos. Tchau.